Então eu comentei semana passada que eu queria trazer um texto da Adyashanti, né, um vídeo dele que está no YouTube e eu ia traduzir. Daí eu traduzi esse texto, esse vídeo na real que estava em inglês, e se vocês me permitirem eu irei ler para todos nós ouvir. Eu peço com licença porque eu vou ler no celular, né? Eu podia botar um livro aqui na frente, assim, para fingir que eu tô lendo um livro, mas eu vou ler o celular mesmo. Faz parte da nossa atualidade, né? O celular é o nosso bloquinho de notas, não tem como escapar, né? É que a gente tem essa tendência de ver alguém no celular e acha já falta de respeito, né? Mas veja aqui como se fosse o meu bloquinho de notas. Ou eu posso esconder assim, ó. Eu escondo assim, ó. Daí. Tá, então eu vou ler aqui. A maioria de nós, em nosso processo do despertar, visitará as limitações em níveis cada vez mais profundos até que eles estejam inteiramente extinguidos. A perda da vontade pessoal não é uma verdadeira perda. Não é como se quando a gente perdesse a vontade pessoal, a gente virasse um capacho da humanidade e que nós não sabemos o que fazer e como fazer. Na realidade, é o oposto. Entregando e rendendo o pessoal, a ilusão do pessoal, um outro estado de consciência nasce em nós. Um renascimento acontece. Como se um renascimento estivesse acontecendo em nós. Essa ressurreição, esse renascimento é muito difícil de ser explicado, como muitas coisas na espiritualidade. Mas nós começamos a ser movidos pela completude e totalidade da própria vida. Isso pode soar misterioso ou místico, mas não é. A representação desse tipo de movimento é muito vívido na tradição taoísta. Na tradição taoísta, eles focam muito no movimento e na expressão do Tao, ou da verdade através de nós, o movimento do eterno. E se você ler o Tao Te Ching ou os ensinamentos do Tao, você começará a sentir que no lugar da vontade própria irá surgir um flow, um fluxo. Quando você sai do assento do motorista, você descobre que a vida consegue dirigir a si mesma e para si mesma. Mas independente, quando você sai da ilusão de ser um motorista, pode fluir de uma maneira tão fácil, tão mágica, que você nunca imaginaria. A vida se torna mágica porque a ilusão do eu não está mais no caminho. E você nunca sabe aonde irá. As pessoas perguntam a mim, conforme a sua vontade própria diminui. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais fazer uma decisão. Eu não sei para o que eu devo fazer, se eu devo ir para lá ou para cá, fazer isso ou fazer aquilo. Porém, para essas pessoas eu respondo que esse domínio, onde você faz decisões do ponto de vista pessoal, está diminuindo. Isso não vai ser mais como você irá operar na vida. Existe uma nova maneira de operar. E não é sobre fazer a decisão correta ou incorreta, certa ou errada. É mais como se você estivesse navegando em um flow. Você sente os eventos acontecendo. Você sente o que é certo. Mas não no sentido de certo ou errado, mas no sentido de como um rio sabe como fluir pela pedra que está no caminho, para a direita ou para a esquerda. Ela tem uma sensação intuitiva de saber.
E isso está sempre disponível para nós, mas a maioria de nós está tão perdido nas complexidades de nossos pensamentos, sentimentos e emoções que não conseguimos ser sensíveis o suficiente para saber que existe um flow. Mas por trás do redemoinho de pensamentos e emoções e por trás da vontade pessoal existe um flow, um movimento da vida. Uma das minhas favoritas definições de iluminação foi de um padre judeu chamado Anthony de Mello. A pessoa perguntou a ele para definir a experiência dele da iluminação. E ele respondeu: a iluminação é uma completa cooperação com o inevitável. E eu amo isso, pois é uma definição que não é só a realização da iluminação, mas a atividade da iluminação, quando tudo em nós está em cooperação com o flow da vida, com o flow da inevitabilidade. Nós não estamos mais resistindo ao que é inevitável, e quando não estamos tão divididos e separados dentro de nós, nós podemos sentir o inevitável, aonde a vida está levando, para qual direção. E nós não estamos mais perguntando como eu sei o que é o caminho certo, esse é o caminho certo ou esse é o errado? Esse tipo de pergunta distorcem a nossa percepção. Existe algo muito mais sutil, é o fluxo da vida. E quando abandonamos e nos rendemos, quando encaramos o medo dentro de nós, quando encontramos a sincera vontade de dizer sim para qualquer coisa que temos medo, dizer sim para a vida, sim para a morte, sim para a dissolução do ego, um verdadeiro e sincero sim, tudo o que estou falando se torna disponível para nós. Nos tornamos conscientes disso. Não é algo que temos que lutar para ter. Se torna uma nova maneira de navegar pela vida. O flow é o que nos navega pela vida. Não conceitos nem ideias, nem o que devemos ou não devemos fazer, mas uma sensação de flow. E com o passar do tempo, o que nós começamos a ver é que o fluxo é sempre maravilhoso, é uma expressão da unidade. O fluxo tende a trazer as coisas unidas de uma maneira que não poderíamos imaginar. Tende a direcionar a nossa vida de maneiras que são duradouras e amorosas, curadouras e amorosas. Então, vendo isso, percebendo isso, despertando através desses centros, através do coração, da mente, apenas perceba se há alguma fixação dentro de você e comece a se abrir, encare, medite nessas fixações que estão lhe prendendo e você começará a ver o que você tem que ver. Será revelado para você o que você precisa fazer, ou ver, ou abandonar. E fazendo isso, vai acontecer uma harmonização entre sua realização e a sua experiência humana. Essa lacuna entre o que nós realizamos e o que nós somos como seres humanos irá diminuir cada vez mais. E é a diminuição dessa lacuna que é a completude da iluminação ou da libertação. Bom, então esse era o texto que eu queria trazer dele. Tem bastante coisa, né, que poderia ser falado aí desse texto. Mas aqui, principalmente, ele está focando sobre o flow da vida, né? O ego, normalmente, ele se move baseado no que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer.
O ego é esse eu pessoal que tem dúvidas pessoais ou vontades pessoais. Então ali ele fala que a vontade pessoal começa a se extinguir. O que é uma vontade pessoal? A vontade do ego, não é? A sua vontade de viver, mas não vai mais vir do eu pessoal, de eu preciso fazer aquilo para me sentir bem. Isso é uma vontade do eu pessoal. Ou, por exemplo, eu preciso encontrar aquela pessoa para me sentir amado. Isso é uma vontade do eu pessoal. Você começa a ser movido por um outro flow. Eu quero ver aquela pessoa porque eu amo estar ali. Eu quero comprar isso porque eu sinto que deve ser comprado isso. Mas não por uma sensação de falta, né, uma sensação de vazio. E esse domínio, como ele fala, do que eu devo ou não devo fazer, isso não existe mais. Né? Você não. Porque se o ego não existe, então a dúvida também não existe, né? Porque a dúvida vem do eu separado. E então provavelmente você percebeu nos últimos anos da sua vida, né, nesses últimos anos do seu processo, do seu caminho, e cada vez mais o eu, conforme ele vai se extinguindo, a vontade também vai se extinguindo, a vontade pessoal. Claro que sobra resquícios do eu pessoal, mas cada vez menos. Porque a gente tem esse medo de se soltar e de se entregar para o flow. A gente tem medo do que será da nossa vida, como eu vou me movimentar, né? Que nem ele falou ali no texto, eu vou me tornar uma ameba, um capacho da humanidade, onde é que eu não vou saber o que fazer, eu não vou saber o que falar, né? Mas um exemplo, acho que o exemplo aqui, que como nós estamos falando de experiências pessoais, um exemplo disso é esses encontros que eu faço, né? Faz 2 anos que começou, eu acho, e até hoje eu nunca tive um encontro que eu decorei algo para falar. Então, de onde que vem as palavras? De onde vem o insight, a intuição, né? Vem de algum lugar e a gente tem que ter fé nesse flow que surge em nós, nesse flow de poder encontrar as pessoas sem uma conversa já pré-planejada, sabe? De chegar ali e ser natural com o outro, né? De simplesmente viver nesse flow, né? Que nem a Sandra brinca que eu sei escolher restaurante, né? Que escolher restaurante bom, que eu acho, por exemplo, o Taste and See lá, que eu encontrei do nada, a Cris trabalhava lá há anos e ela não conhecia. Como que é, né? Quando a gente está nesse flow, a gente vai se movimentando nos lugares que estão sincronizados com esse flow. Você vai conhecendo as pessoas que estão nesse flow. Você vai se direcionando. Só que essa questão, você tira a mão do volante, porque não é mais o eu pessoal que está dirigindo, a vida sabe dirigir a si mesma. A vida sabe dirigir a si mesma. Acho que esse assunto que a gente está falando não é um assunto muito importante, porque a gente fala sobre se entregar, a gente fala sobre o flow, mas falar é uma coisa, viver é outra, né? E às vezes a gente está vivendo um pouco de entrega, mas não ela completa, né? A gente está ainda no caminho de entregar. Só que aquilo que a gente não entregou está impedindo que a entrega seja completa, né? Não tem como a gente se entregar e deixar algumas coisas ali alguns contratos feitos com o ego. Tudo tem que ser jogado fora, né? Os contratos que a gente fez com o ego, os apegos, né? Até mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, o apego pelos filhos, né? Esse é um apego que os pais têm que lidar alguma hora, ou o medo da morte dos filhos, ou o medo da morte dos pais. Isso você tem que entregar também, porque não dá para dizer que eu estou entregue, mas eu tenho medo. Isso não é, não, entende? Não,
Se eu tô entregue, eu tô entregue. Se eu tenho medo, eu tô resistindo em algum aspecto, né? Então, eu não vou entrar muito nesse assunto, no assunto da devoção, mas eu quero poder fazer um encontro falando só sobre isso. Mas, por exemplo, na devoção, né? Se eu digo que eu me entreguei para Deus, mas eu ainda estou duvidando, eu estou questionando, eu estou perguntando por que Deus, por que isso está aqui, então eu não estou entregue, né? Entregar é você está sendo pisoteado pela vida e você vai estar dizendo, beleza, é isso mesmo. Eu me entreguei, eu não tenho o que reclamar. Eu não tenho o que nem que dar um pio, porque eu entreguei. E a minha entrega é botada a teste. É claro que acho que não é muito interessante a gente usar essa perspectiva de que Deus nos testa, de que a vida nos testa. Mas digamos que seja verdade, a vida às vezes testa a gente. Tem uma companheira aqui, ó. Frida, aqui, ó, dá um oi pras pessoas, ó.